Europa é atravessada desde a antiguidade por um conjunto de muralhas. Em diagonal, pelo norte da Inglaterra e Escócia. Um aeróstato prova ser muito útil nos trabalhos de pesquisa. Ao longo do Reno, barcos de guerra asseguravam as fronteiras fluviais, onde também iam surgindo cidades fluorescentes. Ao sul de Bona, começava uma extensa barreira de 550 quilómetros que dividia a Germânia. Era a fronteira entre o Império Romano e o país dos bárbaros, Barbaricum, designada pelo termo latino limes. Os investigadores procuram decifrar o enigma desta linha de defesa com quase 2000 anos, ajudados pela tecnologia e pela imaginação. Qual era a verdadeira função desta muralha fronteiriça na luta contra os bárbaros? As florestas da Germânia, onde o general Varus sofreu uma humilhante derrota no século IX, eram o alvo da política romana de expansão. Pela primeira vez, o Império foi obrigado a desistir de uma província que se estendia por toda a região entre o Reno e o Elba. Mas esta Waterloo de Roma não foi tão decisiva como se pensava. Os achados arqueológicos de um campo de batalha datados do século III, na Baixa Saxónia, revelaram vestígios de uma importante campanha militar levada a cabo pelos romanos e até aí desconhecida. Centenas de quilómetros a leste do Reno, 200 anos depois da derrota de Varus. E, no entanto, sem Varus, não teria havido o Limes. Ele fizera Roma recuar para lá do Reno, e soldados das regiões conquistadas asseguravam a defesa destas contra os germanos. Na Torre de Vigia número 1 ergue-se uma pedra tumular não muito longe da margem do Reno. Em frente de Bad Breisig começava a fronteira, o Limes, o porta-estandarte da 5ª Legião Asturiana, o espanhol Pintaios, tinha 30 anos quando caiu em combate. A morte deste espanhol nas margens do Reno mostra a variedade étnica do Império Romano, que nesse tempo abrangia maior extensão do que hoje os Estados Unidos. Mas a grande potência já reconhecera que a sua expansão não seria infinita. Já tinha alcançado os seus limites, quer em termos militares, quer económicos, e isso foi o pretexto para marcar e delimitar em termos de segurança. O Império ia desde os desertos de África até ao Atlântico Norte. A Britânia era a colónia mais a norte de Roma. Também aí uma muralha, a Muralha de Adriano, separava o Império dos bárbaros, de todos os que não fossem romanos. Uma luta contra os elementos. A partida do balão atrasa-se. A equipa de Joachim Vogt tenta contornar o vendaval. O balão enche-se continuamente como uma vela gigante. Olhares inquietos esperam que o balão de teste diga se estes investigadores da história de Roma, Christoph Schäfer e David Breezy, irão conseguir sobrevoar a muralha de Adriano. Depositam grandes esperanças neste novo veículo que voa a pouca altura, lentamente e sem levantar pó. Mas só se o tempo ajudar. Não será hoje. As previsões atmosféricas e o balão dizem não. Com estas condições, eles seriam levados, no pior dos casos, para o Mar Alto, para lá do extremo da muralha. O imponente baluarte de pedra estende-se por 120 quilómetros desde o mar da Irlanda até à costa do Mar do Norte. Bem cedo, na manhã seguinte, o céu mostra-se mais limpo. A esperança renasce entre os investigadores e os pilotos. O aparelho trabalha com a precisão de um relógio suíço. Tudo está a postos. A calmaria da manhã tem de ser aproveitada, pois as previsões anunciam o regresso do vento forte. Joachim Vogt verifica o tecido do balão do qual dependerão as suas vidas.
3.000 metros cúbicos de ar quente irão levá-los pelo ar. Chega finalmente o momento da partida. Uma estreia a nível mundial. Nunca antes as fronteiras do Império Romano haviam sido sobrevoadas por um balão de ar quente. David Breezy deixou a cargo do seu colega alemão Schäfer a realização do voo inaugural sobre a muralha. A muralha erguida sobre as rochas de basalto do Steel Rig. Lá do alto, Schäfer vê como os romanos usaram com maestria a topografia do solo para a construção desta sua fronteira. Uma das 15 cidadelas, nas quais até um máximo de 12.000 legionários estavam aquartelados. E mais 158 torres de vigia, 80 sólidas portas e centenas de quilómetros de estradas em linha reta. Com que finalidade havia o imperador mandado construir uma muralha de tais proporções, à qual deu o seu nome? Será que o imperador de todo o mundo, pelo menos do mundo então conhecido, receava os guerreiros das Highlands, terras altas da Escócia? Ou teria a muralha apenas um valor simbólico? Die Gegend nördlich des Hadrianswalls war auch zu Zeiten Hadrians relativ dünn besiedelt. Insofern ist der Wall selbst als Verteidigungsanlage eigentlich völlig überdimensioniert. Und auch bei Repräsentationsfunktionen, über die man lange diskutiert hat, muss man sich fragen, wem gegenüber repräsentiert man denn? Es ist kaum Publikum da. Pelo caminho, os dois professores deparam-se com um novo enigma. A muralha tem algumas aberturas. Em condições normais, o acesso seria feito através das portas da fortificação. Por que estaria a fronteira assim permeável? David Breezy designa por mile castles, porque protegem as passagens em cada milha romana, ou seja, 1.300 metros, e ele tem uma explicação. The number of gates are there to provide as much flexibility for the army to move around in the landscape. The Roman army didn't fight from the top of walls. It was trained to go out into the field and meet and defeat the enemy in the field. And it was superlatively successful at that. E era esta a estratégia. Os inimigos que se aproximavam eram avistados nos postos de vigia e a notícia era trazida por estafetas até às várias cidadelas da retaguarda. Aí organizavam-se imediatamente grupos de ataque que logo investiam sobre os invasores. Através dessas portas, os soldados irrompiam pela área inimiga, dominada pelos Pictos. Os Pictos, ou Pintados, como os romanos lhes chamavam, eram guerreiros orgulhosos e livres, originários das terras altas da Escócia. Tal como na Germânia, existiam várias etnias para lá dos limites do Império Romano. Todas tinham um ponto comum com as tribos germânicas. Gostavam da sua vida livre e independente. Não aceitavam ordens de um poder central, como as do Imperador de Roma. Só em tempos de guerra, estes clãs livres escolhiam entre eles um chefe, um senhor da guerra. Muito diferente era o que acontecia nos campos romanos. Aqui reinava a ordem, a disciplina e a obediência absoluta, fatores do sucesso do Império Romano. A cidadela de Vindolanda é uma das mais estudadas de todas as existentes ao longo da muralha e talvez em todo o mundo romano. A família Burley tem vindo a fazer investigações arqueológicas há 3 gerações. As ruínas encontram-se nos terrenos das suas propriedades. Esta é a pedra tumular de um centurião morto em batalha, tal como este legionário do Cáucaso, cujo crânio foi esmagado.
Os povos das terras altas da Escócia sabiam defender-se. Em Vindolanda, Burley também encontrou este copo de colónia decorado com uma cena de gladiadoras. Um luxo de um mundo longínquo e diferente. Mas o achado mais sensacional é à primeira vista o menos vistoso. Pequenas tábuas de madeira. Pertencem ao grupo dos 10 melhores tesouros, os maiores tesouros arqueológicos da Britânia. No laboratório de Barbara Burley, compreendemos porquê. Os raios infravermelhos revelam tinta meio apagada. Deste modo, ela consegue decifrar cartas e registros de compras. Mensagens da antiguidade que maravilham o sogro, o diretor das escavações, Robin Burley. You know, the inscriptions tell you about commanding officers, governors of Britain, boring people like that. Here, you find out about the baths orderly, Attractus the brewer, the slaves, the wives. Absolutely wonderful. As pequenas tábuas de madeira revelam a rotina diária da guarnição em Vindolanda. Os oficiais combatiam a monotonia com banquetes e caçadas. Ficamos até a saber qual o preço da cerveja nas tabernas. No pavilhão dos banhos, o simples soldado podia ter, além do banho, os seus prazeres. Em troca de alguns sestércios, as raparigas da aldeia ofereciam os seus préstimos, uma variante ao interminável estado de vigília. A muralha de Adriano, fronteira entre a velha potência romana e as tribos bárbaras, não era apenas uma obra de defesa. Ela separava dois mundos profundamente diferentes, tal como o limes na Germânia. Mas não teria Adriano conseguido controlar os povos das terras altas da Escócia com métodos de longe mais simples do que com estas edificações gigantescas e dispendiosas? Am Ende der Welt setzt er entscheidende Punkte. Er richtet ein entsprechend monumentales Bauwerk, das eben nur ein Kaiser befehlen kann und das dann aber auch entsprechend natürlich für seine Legitimität wichtig wird und seinen Nimbus stärkt und auch seine Alexander-Nachfolge deutlich macht. Mas a imponente muralha em breve iria ser trespassada. Viajamos para norte. No ano de 140 da nossa era, a fronteira é empurrada para a Escócia. O novo imperador, que deseja sublinhar a sua legitimidade como sucessor de Adriano, chama-se Antonino Pius. Fortes baluartes de terra caracterizam esta nova muralha, denominada pelo seu nome, Muralha de Antonino. Segundo David Breezy, os romanos eram muito pragmáticos. Utilizavam nas construções os materiais que encontravam na zona. Aqui havia terra e erva, com as quais consolidavam as suas cidadelas. Uma enorme mudança. Tanto mais que os militares, poucos anos depois, recuaram de regresso à muralha de Adriano. Mas a existência destes orifícios no solo é ainda mais enigmática. Os arqueólogos encontraram-nos aqui, mesmo diante da muralha. Deveriam ser armadilhas, obstáculos mortais para quem se aproximasse. Mas quem é que a superpotência temia? Aqueles que escolhiam os seus próprios chefes? Aqueles que prezavam mais a sua terra livre e selvagem do que a civilização romana? Mais do que leis e impostos, ordens e regulamentos? Ou que o culto do imperador? Foi para isso que uma muralha tão forte foi construída? Der Kaiser hat immer die größte Angst, wenn sich irgendwelche Vereinigungen bilden, die eben gefährlich werden könnten, die nicht staatlich kontrollierbar sind. Und das ist der Fall, wenn Barbaren in ganzen Gruppen in bestimmten Regionen eben ins Imperium einsickern und sich dort auch noch konsolidieren. A fim de manterem os bárbaros no seu território, os romanos não confiavam apenas nos soldados e nas muralhas. Também mantinham essa fronteira entre a civilização e a barbárie através de ações de apoio ao desenvolvimento. Este tesouro em prata, achado numa fortificação escocesa,
era aparentemente dinheiro de suborno dado a um chefe de clã. No laboratório do Museu Nacional da Escócia, em Edimburgo, estão a ser analisadas peças de prata romanas. É surpreendente ver-se na imagem de raio-x vestígios de golpes de espada. Talvez o chefe do clã repartisse o suborno com os seus guerreiros. Não contava a arte das joias em si, mas sim e apenas o puro valor do material de que eram feitas. O balão percorre a muralha de Adriano em direção ao Mar do Norte. Os investigadores não encontraram no muro nenhum vestígio relevante de ter havido um grande ataque. A estratégia do Império, a mistura de intimidação e de presentes, parece ter funcionado. Os legionários não gostavam de estar aqui. Estavam longe do calor, do vinho, do luxo das regiões do sul. Assim, entre todos os registros escritos contidos nessas pequenas tábuas de madeira, a mais desejada era a carta com a ordem de transferência. Para a longa travessia não havia naus impelidas por remadores escravos, como nos filmes de Hollywood nos fazem crer. Nem os remos eram comandados a toque de tambor, mas sim com o apito do comandante. As tripulações eram compostas por soldados bem treinados no remo e no combate. Com ventos de feição içavam-se as velas. Do Canal da Mancha seguia-se caminho para uma das mais importantes vias de ligação dos romanos, o Reno. Os rios eram as autoestradas da antiguidade. A Germânia livre. Aqui Varus foi derrotado por Armínios. A batalha ficou por muito tempo conhecida como o primeiro clique da história alemã. Embora há 2000 anos não houvesse ainda alemães, nem os romanos se tivessem já retirado da zona entre o Reno e o Elba. Como comprova um recente achado de um campo de batalha no sul da Baixa Saxónia. Através de uma descoberta espetacular perto de Manching, junto ao Danúbio, ficamos a saber qual era o aspecto dos navios romanos. Christoph Schaffer, especialista em história da antiguidade, e o arqueólogo Rudolf Haskampf discutem uma ideia com o arqueólogo Klaus Michael Hussen. Querem fazer uma reconstituição fiel do barco de guerra dessa época. A partir de fotos dos restos de um navio naufragado, lançam-se na sua construção, o mais fiel possível em todos os detalhes. O estaleiro Juventude no Trabalho, em Hamburg-Harburg, aceitou o desafio. Tudo é feito como na época romana. Até as cavilhas respeitam o modelo da época. Estamos num local de testes da construção naval em Potsdam. Num tanque de 280 metros, o modelo do casco numa escala de 1/5 é avaliado quanto às suas capacidades de navegação. Os testes dão valores extraordinariamente mínimos de resistência. Razão mais que suficiente para o rever após a construção. Vista a partir da catedral nas margens do lago de Ratzenburg, onde aliás a equipa de Deutschlander Achter costuma treinar. A viagem inaugural é observada também a partir do ar. As imagens ajudarão mais tarde na apreciação dos remadores da equipa de teste, composta por estudantes de Hamburgo. Até o próprio chefe rema com vigor. Trabalho braçal num barco cheio de alta tecnologia. Em contraste, o balão parece antiquado. Todos os valores métricos, até o número de remadas, são abrangidos pelo sistema NX2, controlado por satélite, que também é utilizado na regata America's Cup. A cadência das remadas está já a aumentar de 19 para 29 por minuto, o que os leva a atingir uma velocidade de 5 nós. A questão
é de que modo podiam os barcos de guerra garantir a segurança das fronteiras fluviais do Império. No terceiro dia, o barco já consegue fazer uma curva de 180 graus em menos de 30 segundos, num espaço reduzido ao máximo. Nesse mesmo dia também já se navega com vela. E com ela já os remadores atingem 7,4 nós, quase 14 km por hora. Das Schiff, so wie wir das hier haben, dieses Modell ist hochkomplex in der Bauweise. Wir haben es mit einer Nut- und Federbauweise zu tun. Und die bietet eine sehr stabile Schale. Die Form des Schiffes ist wirklich ausgereift. Nur so können wir diese schnellen Wenden auch nachvollziehen. Und so können wir sagen, hier haben wir es mit einem Hightech-Produkt der Antike zu tun, das mit Sicherheit auch eine technische Überlegenheit über die ansässigen Einheimischen gegeben hat. Und das machte eben gerade den Einsatz solcher Waffensysteme so ungeheuer effizient. Schäfer conclui que, com um número relativamente pequeno de barcos, as fronteiras fluviais romanas podiam ser controladas com grande eficácia, enquanto os germanos contavam com simples jangadas de madeira ou pirogas. Para estes velozes barcos de guerra, era um trabalho fácil. E protegiam cidades romanas como a atual Colónia, uma cópia de Roma. As cidades de pedra eram monumentos ao poder e à civilização. Na Germânia Livre não havia uma única casa de pedra. Até no gélido norte havia termas, vinho e azeite. O homem romano limpava com esponjas a sua pele previamente untada com azeite. Depilava-se com pinças. Os pelos no corpo eram coisa de bárbaros. Deliciava-se com as ostras, usando um garfo especial. E a mulher romana dispunha para a sua cosmética dos mais refinados e coloridos produtos. Lápis-lazuli em pó e azurite eram importados em balões de vidro. A ideia que se tinha da barbárie, do outro lado do rio, era alimentada pela propaganda romana. As terras são ventosas e frias e apenas povoadas por lobos e ursos. Os germanos são de estatura gigantesca e resistentes ao álcool. Passam os dias e as noites a beber. Nas zonas pantanosas adoram os seus deuses através de rituais sangrentos. Quando não têm nada para fazer, nem para beber, vão à caça. E são estúpidos, estes vizinhos do norte, porque ligam um pouco ao ouro. Adoram bosques sagrados em vez de pensarem que o valor de um bosque se mede pela madeira que possui. Isso irá mudar, diz orgulhoso o romano Tácito. Convencemo-los a ganhar dinheiro. E eles começam por desbravar a terra. O Império é insaciável na sua fome por madeira, bem como pela fundição de metais. É o caso da galena, a matéria-prima do chumbo exportado para o Império, tal como Michael Boda descobriu através de novas pesquisas com carbono. Na região de Sauerland, na margem direita do Reno, investigadores encontraram minas como esta, que estava ativa mesmo após a derrota de Varus. Barras originais de Plumbum Germanicum, o chumbo germânico que era comercializado a alto preço devido à enorme procura para a produção de balas, sinetes e tubos de canalização. E panelas. Só com panelas de chumbo se consegue ferver o sal branco. As panelas de ferro dão-lhe um tom avermelhado e as de zinco um tom verde. As barras de chumbo eram pagas pelos romanos em dinheiro. São prova disso as moedas encontradas na região livre da Germânia. Dinares, sestércios e moedas de bronze, o asse,
passaram em pouco tempo a ser valorizados, também do outro lado da muralha, como meios de pagamento, bem como joias romanas. Até mesmo o ritual mediterrâneo de dar ao morto uma moeda para pagar o barqueiro que o levasse ao Hades foi por eles assumido. Mit zunehmender Dauer der römischen Präsenz muss man einfach sagen, dass auf beiden Seiten des Rheines doch römisches Leben existierte. Auch Germanen sich auf römisches Leben einstellten und natürlich auch davon profitierten, dass hier Soldaten stationiert waren und damit eine Wirtschaftszone entsteht, die eben für alle Beteiligten von Vorteil ist. Esta é a zona de comércio do Reno. Aí se situava o Drachenfels. Embora se encontrasse em zona inimiga, isto é, na margem direita, era daí que vinham mercadorias muito cobiçadas. Christoph Schäfer está nas encostas do Drachenfels, na companhia de investigadores da Renânia. O seu objetivo é uma estranha e escarpada formação geológica. Estes mostram-lhe um falo, burilado no rochedo há quase 2000 anos. Deve ter sido obra de um trabalhador fanfarrão que quis aqui perpetuar-se. Entalhes na rocha e um declive para a margem do Reno, como se tratasse de um escorrega de enormes dimensões. No seu extremo, blocos rudemente talhados de pedra do Drachenfels, que por ser fácil de trabalhar era um material de construção ideal e facilmente transportável. É fascinante que os vestígios deste trabalho de entalhe na pedra sejam ainda hoje tão nítidos. Os investigadores puderam comprovar que foi daqui que foram levadas as pedras para construir as cidades romanas de Bona e Colónia. Mas da Germânia não vieram apenas pedras. Havia um intenso comércio para lá da fronteira. Quando há lucros atrativos, até com os bárbaros se faz negócio. É a globalização de há 2000 anos. A fim de fazer a ligação entre o Médio Reno e o Danúbio, Roma ocupou parte da margem direita do Reno e ergueu uma fronteira fortificada através da Germânia, o limes da Germânia Superior e Récia. Vogt e Schäfer sobrevoam precisamente o ponto onde ele começa. Aqui embaixo, os barcos de guerra romanos faziam a sua patrulha. Naquele tempo, o Reno corria em direção ao Mar do Norte por um leito mais largo e, consequentemente, mais lento. A reconstruída torre romana, perto de Rheinbrohl, é o primeiro de 900 postos de vigia. A linha de segurança até ao Danúbio compreendia assim a fértil bacia de Neuwied. A muralha fronteiriça estendia-se pelos cumes de Westerwald. O arqueólogo Cliff Jost, conhecido como o Viajante do Limes, fez caminhadas durante meses pela fortificação, descobrindo metro por metro as suas torres decadentes, muralhas e cidadelas. Foram preparativos para a obtenção, em 2005, do Estatuto de Obra pertencente ao Património Cultural da Humanidade. Aqui erguia-se a Torre 14. Foi descoberta há mais de 100 anos por arqueólogos da Comissão Alemã do Limes. Desde então, as ruínas encontram-se ocultas na floresta. Os vestígios das escavações ainda são visíveis. O enigma do Limes deixa muitas questões em aberto. Não se sabe ao certo qual era a sua função. Vale a pena não só colocar novas perguntas ao passado, mas também tentar responder-lhes com as novas disponibilidades tecnológicas. Jost investiga com a sua equipa um dos mais bem conservados postos de vigia, a Torre número 8, apenas a poucos quilómetros acima do Reno. As muralhas originais têm ainda a altura de um homem. Num local muito estreito, os arqueólogos encontram pistas muito interessantes. Na configuração do solo, vê-se o cimo da vala que corria por detrás da paliçada. Contudo, ela termina subitamente.
O que terá acontecido aqui? Só 10 metros mais acima, a vala recomeça o seu percurso. Apenas o perito sabe como uma pequena mancha negra no solo pode ser empolgante. Ele descobre a viga de uma torre de madeira, sobre a qual mais tarde uma torre de pedra foi construída. Esta ruiu passados 50 anos, tendo a viga inicial de madeira ficado soterrada. Também há uma explicação para o intervalo na vala. No posto 8, via-se uma passagem da fronteira com 10 metros de largura. Alguns achados testemunham uma forte presença militar romana. Esferas de chumbo, pontas de lança e algo muito especial. Uma cabeça dourada de dragão do Forte dos Cavaleiros de Niederbiber. No galope, a bandeira de vento ondulava como um dragão, daí o seu nome, Drachenfels. A cada secção da muralha correspondia a uma unidade da cavalaria que poderia acorrer rapidamente aos locais de ataque. O balão paira sobre a torre romana número 8. Ele pode ficar a baixa altura sobre a vala, permitindo uma perspectiva única sobre as duas torres de pedra, a extensão das valas e até a zona das escavações feitas pela Comissão Alemã do Limes. Mas o que é mais importante para Schäfer, especialista em assuntos militares, é que deste ponto ele pode observar a orientação estratégica do Limes no terreno. Schäfer já caminhou por estes trilhos e isso permitiu-lhe ter uma boa panorâmica sobre a Germânia Livre, bem como da própria região interior. A larga abertura é surpreendente. A primeira fase de construção da linha de controlo antes da paliçada, da muralha e da vala. Entre cada um dos postos havia contacto visual. Sinais de fogo transmitiam mensagens à velocidade da luz. Da torre de vigia de madeira, no posto 9, havia transmissão de sinais pelo curso do Reno. Mas essa experiência também funcionava entre a torre 9 e a guarita da torre 8. Já para não falar da excelente vista que daqui se obtinha sobre esta província da Alta Germânia. Toda a zona fronteiriça podia assim ser controlada. Os ocupantes romanos tinham desenhado através da região germânica uma linha limite. Só era possível transpô-la em determinados locais seguros. Para controlo aduaneiro, claro está. A guarnição das cidadelas não era alertada apenas contra intrusos, mas também contra grupos germânicos no regresso das suas incursões vândalas, antes que eles pudessem refugiar-se na Germânia Livre. Os muros, com alguns metros de altura, mantiveram-se escondidos na floresta. A cidadela data da época do imperador Commodus, finais do século II, quando a fronteira já sofria a ameaça dos ataques germânicos. Jost, o viajante do Limes, fica fascinado com as genuínas ruínas. E não é só um fascínio científico. As fundações do santuário militar, o coração de cada cidadela. Pontos de medida obtidos para uma imagem fotométrica da porta principal, através da qual marchou em tempos a 2ª Legião de Trier. Distava do Limes apenas 400 metros. Com as suas pesquisas, Jost confirma, com provas arqueológicas, as fontes documentais que se referiam a grandes ameaças à fronteira nos finais do século II. Construções de madeira com muros mais largos, valas mais profundas e plataformas protetoras sobre torres de esquina. Também existiam desvios ao modelo de construção, que por norma tinha 4 portas, e o mesmo padrão, uma área quadrangular com paredes de 6 metros de altura reforçadas com estanho. As edificações para os oficiais eram de pedra, as dos soldados, barracas de madeira. Aqui, o santuário militar onde as tropas rendiam homenagem ao imperador.
Este esquema único vigorava em todas as cidadelas romanas, desde África até ao norte do Atlântico. Apenas as diferentes condições atmosféricas determinavam soluções diferentes. Os nevoeiros da Germânia faziam das trombetas importantes sinalizadores, quando os sinais de fogo eram apagados pela névoa. Nas pesquisas feitas nas cidadelas foram encontradas trombetas originais. Elas transmitiam as ordens dos generais, até mesmo durante as maiores batalhas. Como um espinho, o Limes ergue-se no Wetterau, a nordeste de Mainz, em plena Germânia livre. Para que esta desnecessária linha fronteiriça, que tinha de ser reforçada com tantas cidadelas como a de Salzburg? São 5h23. O sol nasce numa manhã de verão quase sem vento. Para Joachim Vogt, são as condições ideais de partida do balão em direção a Ortaunus. E de repente, ei-la que surge por debaixo de nós, num desfiladeiro muito antigo. A cidadela de Salzburg foi muito discutida entre os historiadores e foi muitas vezes alvo de fantasias. Mas isso foi do agrado do Senhor das Terras e dos seus súbditos vestidos com os fatos dos antepassados. Lançamento da primeira pedra por Sua Majestade o Imperador Guilherme I em 11 de outubro de 1900. Salzburg foi o seu grande projeto. Ele próprio aprovou todos os planos. Aprovado, Guilherme. Visitava com frequência a obra, até ter recuperado totalmente as fundações, antes postas a descoberto, sobre as quais reconstruiu a cidadela romana. Os morlões foram construídos, certamente segundo um modelo medieval por vontade própria do imperador. Acima de todas as críticas, o Salzburg é algo de extraordinário por ser a única cidadela a ser reconstruída. Nela percebe-se como foi a vida do soldado romano. A viagem de regresso no balão decorre com uma brisa suave, deslizando sobre o alto Feldberg, no Taunus. O motor de 65 cavalos não suporta muito vento, que agora, já com uma velocidade de 2 nós, o orientam. Com 3 nós já seria difícil. O balão passa mesmo por cima da cidadela erguida no pequeno Feldberg, o mais alto de todo o Limes. Os romanos tomaram a Cumiada como linha de separação, a fim de ter o celeiro de Wetterau na sua província. Protegido por uma paliçada com 3 metros de altura. A muralha era feita de troncos cortados ao meio, com a parte plana virada para o lado dos bárbaros. Depois da muralha da China, o Limes é o segundo monumento mais extenso do mundo. Mas a construção desta muralha não foi, à primeira vista, suficiente para conter as investidas daqueles povos. Provas desse perigo fronteiriço foram descobertas pelos arqueólogos nas escavações feitas no Kapersburg, no Taunus. O acortelamento foi sendo abandonado aos poucos. Por fim, um quarto da guarnição do forte acabou por se retirar, tendo o resto sido extinto, com o declínio do Império. A cidadela reduzida, assim lhe chamou o investigador desta fase do declínio romano. O que acontecera? Num terreno, na Francónia, Bernsteidl encontrou uma resposta. Este arqueólogo pôs a descoberto os restos de 2 aldeias vizinhas. Numa delas encontrou objetos romanos aparentemente bem conservados, joias e moedas que apontam para a existência de boas relações comerciais entre os 2 lados da fronteira. Os deuses germânicos eram venerados também na aldeia vizinha, mas havia algo de diferente na gente desta aldeia que se tornava mais evidente à medida que a pesquisa de Steidl avançava.
Estes germanos cobiçavam os tesouros dos romanos, as suas joias e também os objetos de bronze. Só lhes interessava o valor do material, não a sua qualidade artística. Neste belo jovem, eles viam apenas uma quantidade de metal que poderia ser dividida como despojos de batalha entre os membros do clã. Estes não eram simpatizantes dos romanos, como os da primeira aldeia. In Sichtweite, fast 2 Kilometer entfernt, finden wir Germanen, Elbgermanen, die zugewandert sind aus den Gebieten eben der mittleren oder unteren Elbe und die sich äußerst aggressiv gezeigt haben. O pé de bronze da estrutura de uma cama, a pega de uma bandeja, ferragens de uns freios, tudo partido e destruído. Os germanos do Elba roubavam tudo o que podiam. Steidl conclui que Roma tinha ali amigos e inimigos. A existência de dois grupos diferentes de germanos, os amistosos, antigos autóctones, e os agressivos, recém-chegados, leva Steidl a encarar os achados com outros olhos. Uma moeda romana revestida a ouro, usada como um medalhão. O valor da moeda cunhada não tinha qualquer interesse para os germanos do Elba. Em contraste, um sinete de chumbo com o qual se selou uma entrega comercial dos romanos aos seus parceiros germânicos. A chegada dos germanos do Elba às proximidades do Limes marca uma mudança. A fronteira que permanecera estável durante décadas fica sob pressão. O Império enfraquecido já não consegue controlar com eficácia o avanço das invasões bárbaras. O Limes acabou por não ser um baluarte invencível de defesa. Os soldados do Império tiveram de lutar em demasiadas frentes ao mesmo tempo. Mas terão, apesar disso, conseguido deter os ataques no Limes.